Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Gleberson Riff. Estou passando aqui para gravar nossa aula então de patologia número 5, aula de patologia crânio que a gente dividiu em número um e número 2 para não ficar tão extensa. Beleza? Vamos lá, algumas patologias do crânio que são bem importantes para nós. Primeira coisa que a gente pensar em uma neoplasia cerebral é o crescimento anormal de células dentro do crânio, que vai levar a uma compressão, que então vai levar vai lesionar, né, células normais devido a esta compressão. Quando a gente fala de neoplasia, a gente tem que classificá-las como benigna ou maligna. Então, pode ser benigno ou pode ser maligno, podendo haver tumores malignos denominados de câncer. Então, sempre câncer vai ser uma neoplasia maligna. Geralmente, esses tumores são divididos em duas categorias. Tumor cerebral primário, quando o tumor tem origem dentro do próprio crânio. E tumor metastático, a metástase ou tumor cerebral secundário, quando o tumor tem origem em um órgão e se espalha e aí vai pelo corpo, consequentemente com uma neoplasia cerebral. Então é muito importante, você lembra lá da aula de neoplasia, onde é que a gente falou das características, e a gente entender de onde está originando esse câncer, essa neoplasia, perfeito? Neoplasias cerebrais, então, a gente vai ter meningiomas, gliomas, neuroma acústicos, tumor da medula, meduloblastoma, metástase cerebral, né? Tumores de hipófise, gliomas multiformes, crâniofaringioma, hemangioblastomas e tumores da região pineal. Então, depende da sua região, a localização. Então, a complexidade está relacionada muitas vezes à localização e se compromete algum órgão adjacente a alguma estrutura. Perfeito, vamos lá? Meningiomas. Então, meningioma representa 25% dos tumores cerebrais, sendo mais comum em pessoas mais velhas e em mulheres, normalmente provenientes das meninges, né? O próprio nome já diz, do cérebro, da medula espinhal, frequentemente encontramos na parte frontal ou posterior do cérebro. Podem crescer em torno do tecido cerebral, tornando-se, vamos dizer, retornar após a sua remoção. Então, geralmente, tu vai ter esse crescimento, ó, vê que está um crescimento anormal aqui. No corte aqui, numa ressonância magnética, vai visualizar ele com a injeção do contraste, né? E aí a gente sempre vê, injeta o contraste, tu vai ver que ele tem uma capacidade de interação com contraste e fica bem evidente, perfeito? Gliomas. Gliomas, a metade dos tumores cerebrais, né, em adultos, né, estão relacionados em 3 tipos. Astrocitoma, epidimoma e oligodendroglioma. Os astrocistomas, tá aqui, ó, bem bonitinho, visualiza também aqui no corte na ressonância magnética. Meduloblastoma. Meduloblastoma é o tipo mais comum que é um tumor neurodectodermal. Crescimento do cerebelo, né? Corresponde a 15% dos tumores cerebrais em crianças, frequentemente de 5 a 9 anos, afeta mais meninos que meninas. Localiza-se no meduloblastoma, tem localização cerebelar exclusiva. Pinta aqui, é cerebelar exclusiva. Isto não são encontrados fora do cerebelo. Isso deve-se às suas células de origem apenas no cerebelo. Os tumores podem desenvolver rapidamente, espalhando-se para outras células do sistema nervoso cefalorraquidiano. Então, cerebelo, ó, tá aqui, e tu vai ver que está localizado exclusivamente no cerebelo. Perfeito? Um corte sagital, aqui um corte coronal e um corte axial, está visualizando bem evidente lá no cerebelo do teu paciente. Tumores de hipófise, lembrando que a hipófise é a glândula mestra, então são tumores bem complexos, usualmente tumores de hipófise são benignos, né? Mas secretam a quantidade excessiva de hormônios, porque a hipófise é a glândula mestra, aumenta o hormônio crescimento, acarreta na estrutura da questão do gigantismo. Então, muitas pessoas ou portadores de gigantismo têm um tumor na hipófise, o crescimento desproporcional da cabeça, rosto, mão, que vai ser chamado de acromegalia. Às vezes tu olha aquela pessoa com acromegalia ou com gigantismo e ela pode ter muitas vezes um tumor na hipófise, perfeito?
Aumentos de corticoide resultam na síndrome de Cushing. Aumentos dos hormônios estimulantes tireoide e hipotireoidismo. Aumentos da prolactina interrompe períodos menstruais, amenorreia, né? Aumento da produção de leite em mulheres com amamentação, galactorreia, causando crescimento das mamas em homens de ginecomastia. Então é um tumor que ele tem uma característica muito interessante que a partir da alteração que ele causa, por mais que ele é benigno, ele vai causar uma série de outras patologias, de outras causas, e tu vai ver causas variadas, né? Tumores de hipófise também pode destruir tecidos secretores de hormônio, finalmente traz consigo níveis insuficientes de hormônio no organismo. Outros sintomas podem incluir dor de cabeça, perda do campo visual, por causa da decussação, né? E os termos externos nos ambos os olhos. Então, tu tem lá a hipófise aqui. A hipófise, perguntinha básica, pena que a gente não está em sala de aula, né? Perguntinha, a hipófise está localizada em qual osso? Hipófise localizada em qual osso? No esfenoide. Lembra da célula túrcica, do perfil de célula túrcica, da Towne para visualizar a célula túrcica? O que a gente quer ver? A glândula hipófise. Então, tu vai ter a hipófise. Eu sempre digo, se ela é uma glândula mestra, raciocina comigo. O cara que fez foi bem, né? Quem projetou isso aqui teve cuidado. É uma glândula muito importante, então vou colocar ela dentro de uma caixa protetora. Aqui, protegido por osso. E dentro dessa caixa, colocou dentro de um osso que tem uma célula aqui, que é o esfenoide, né? Tem uma célula, está protegida da hipófise. Então, localiza-se protegida, deprotegida. É a forma que tem. Aqui a gente tem um corte sagital lá de ressonância magnética e está vendo a hipófise aqui. Perfeito? E um tumor da hipófise. Se ela é glândula mestra, um tumor aqui, um crescimento, vai causar uma série de problemas relacionados à produção de hormônios. Perfeito? Crâniofaringioma é um dos tumores que cresce na base do crânio, logo acima da hipófise, são frequentemente diagnosticados em crianças, adolescentes e adultos. Eles costumam se espalhar, mas estão, vamos dizer, perto de estruturas importantes. Aí está o problema. Podem causar problemas à medida que se desenvolve. Crâniofaringioma podem causar alteração na visão, desequilíbrio hormonal. Em crianças, o crâniofaringioma podem ser obesos, apresentam problemas de crescimento. Então, logo acima da hipófise, crâniofaringioma. Perfeito? Olhando aqui no meio cortes sagitais, né? Acima da hipófise, crâniofaringioma. Também um corte aqui, tu vai ver também o problema com a visão que está por causa aqui da proximidade dos nervos ópticos, da degustação. Hemangioblastoma. Cerca de 2% dos tumores cerebrais são hemangioblastomas. Pode pressionar um nervo, um tecido, um encéfalo circundante e causar sintomas como dores de cabeça, problemas de equilíbrio, andar e fraqueza. Os tumores crescem a partir de células de vasos sanguíneos, pode delimitar-se e romper e provocar um derrame, né, sanguíneo, um hematoma. Podem causar danos nos tecidos próximos e desenvolver um tronco cerebral. Então pode ter um trombo. Então esses são tumores relacionados ao sistema vascular. Tumores na região pineal são tumores mais raros, então 1% dos tumores cerebrais diagnosticados tumores na glândula pineal. Vários tipos diferentes de tumores podem crescer na região pineal, incluindo os gliomas. São tipos mais comuns chamados tumores nas células germinativas. Então lá na glândula pineal, também um corte sagital, tá vendo lá. Tumores na medula espinhal são tumores raros, né? Do sistema nervoso central, são localizados na medula, comprometer várias funções, podendo causar dor, dormência, formigamento, fraqueza, espasmos e má coordenação, diminuição da alteração de sensibilidade. O tumor pode causar dificuldade miccional, né? Incontinência urinária e constipação intestinal. Muitos tumores podem ser removidos cirurgicamente. Então, por estar na região da medula. Perfeito. Linfomas. Então, ocasionalmente, os linfomas são inicialmente no cérebro, são chamados de linfoma cerebral. Podem ser múltiplos. O sintomas inicial pode ser alteração da personalidade, convulsões, alterações neurológicas. Fatores de risco, então, são AIDS, imunossupressão, como ocorre no câncer, transplante, que desordem autoimunes. A incidência é de 1 para 3, 3 pessoas para cada 1 milhão. É mais fácil acertar na Mega Sena, mas acontece.
Então tá aqui, ó, como aparecem os linfomas. Aparecem no corte axial, bem bonitinho. Glioblastoma multiforme. Então, grau 2 é um tumor primário cerebral, tem uma célula da glia. É um tumor maligno de alta agressividade e letalidade. Tumor cerebral frequente em adultos, apresenta 65% dos casos total. Ocorre mais frequente após 50 anos, é o pico da sexta década de vida. É raro em crianças, mas também pode ocorrer. Tá ali. Bem visível, né? Bem bonito em todos os cortes. Epilepsia. Epilepsia é um conjunto, né, diferenciado de desordens neurológicas caracterizado por uma descargas elétricas. Anormais neurológicas podem causar convulsões. Algumas deficiências da epilepsia devem a convulsões se recorreram a apenas um único ataque, combinado por alterações cerebrais, uma chance de crise futura. Então, vai estar relacionado com uma área de hiperatividade, ó, que esquerdo, direito, aparecem regiões. Então, é bem comum. Neuroma acústico, anotem esse nome que ele é importante. É um tumor que cresce no nervo auditivo e controla a audição, desequilíbrio localizado entre o cérebro e a ponte. O cerebelo e a ponte. Geralmente o crescimento é lento e se espalha encontrando mais frequentemente pessoas de meia idade. 2 vezes mais importante em mulheres que homens. A perda da audição, obviamente, seu neuroma acústico pode ocorrer nos sinais. Olha como é que ele apresenta, ó. Tá vendo o pavilhão auricular? E aqui tá vendo um crescimento, algo diferente, no volume, lá no nervo acústico, perda da visão, perda da audição, perdão. Aqui no corte sagital também. Caso número 1, o que esse paciente tem? Vamos lá, primeiramente o que tem que pensar. Sempre que tu olhar uma imagem dessa, tu pensa, o que tem de anormal? Primeiramente eu sempre cobro do meu aluno saiba se esta imagem é tomografia ou ressonância. Tomografia ou ressonância? O que tem de diferente? Compara um lado, né, com o outro. Compara um lado com o outro. O que tem de diferente? Que imagem é essa? Que exame é esse? Tomorressonância. O que tem diferente desse lado que não tem nesse? O que tem diferente neste lado que não tem nesse? Caso 2. O que tem de diferente, se a gente olhar desse lado que não tem nesse? Tá vendo que tem uma região aqui diferente? Aqui com contraste agora. O que tem nesse lado que não tem nesse? Que estrutura diferente tem aqui? Parece uma pipoca. Caso 3. O que tem de diferente nesse lado que não tem nesse? Ou nesse lado que não tem nesse? Sempre lá. É tomografia ou ressonância? Se é ressonância, aqui é o osso, né? Vamos ver. Nesse corte aqui, nessa requisição, o que tem nesse lado que não tem nesse? Vamos às respostas, então. Resposta 1. Vamos lá. Primeiramente, isso aqui é um carcinoma maxilar. Por quê? Está no seio maxilar. Característico no realce heterogêneo pelo meio de contraste, aumento das partes moles. Então, isso aqui é uma tomografia computadorizada. Na reconstrução coronal, aqui ó, a gente está vendo a reconstrução, tu vê um carcinoma, vê um câncer invasivo, né, um carcinoma no seio maxilar direito, ó, até com desvio de septo. O lado esquerdo está bonitinho, o lado direito tem uma invasão. Então, um carcinoma no seio maxilar. Perfeito? Vamos para a próxima. Aqui, lembra que eu falei que era importante lá o carcinoma lá, acústico? Então, o que tu tem lá, né? É um schwannoma no nervo acústico, né? O tumor se apresenta por uma impregnação no meio de contraste, na imagem A, né? Ó, e no corte axial está aparecendo, o corte coronal está aparecendo no meio de contraste. Então, é um carcinoma no nervo acústico. Perfeito? Ó, na altura do pavilhão auricular, tu tá vendo essa parte que ficou, vamos dizer, brilhante com a injeção no meio de contraste. Então, essa imagem é uma ressonância magnética. Por que, Glebers? Olha a parte gordurosa está brilhosa. Então, não ó, tu vê parte da orelha. Isso é uma ressonância magnética. Aqui um corte 2 após a injeção de contraste ficou brilhante, ficou evidente. Aqui tu consegue ver? Consegue, ó. Tu consegue ver, né, sem injeção de contraste nesse plano axial. Mas no coronal, com a injeção de contraste, ficou bem evidente.
contraste paramagnético. Aqui é uma tomografia computadorizada. Olha como tu vê o osso e ar bem diferente, vê bem a diferença entre um e outro das órbitas e mostrando uma lesão expansiva na órbita direita, ó. Esse é o lado direito, ó. Deixa eu fazer um D aqui, ó. Direito do paciente, está vendo uma lesão crescendo aqui. Uma calcificação, tem aumento de densidade no interior da órbita. Beleza, pessoal? Forte abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.